Segundo Samuel, capítulo 18. Davi passou em revista os soldados que estavam com ele e nomeou generais e capitães para liderá-los. Em seguida, enviou-os em 3 grupos, um sob o comando de Joabe, outro sob o comando de Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, e o outro sob o comando de Itai, de Gate. O rei disse a seus soldados: também vou com vocês. Os homens, porém, se opuseram. O Senhor não deve ir, disseram. Se tivermos de recuar ou fugir, ou mesmo se metade de nós morrer, para eles não fará diferença. O Senhor vale por 10.000 de nós. Por isso, é melhor que fique na cidade e nos envie ajuda se for necessário. Farei o que acharem melhor, disse o rei. Assim ficou junto ao portão da cidade, enquanto os soldados saíam marchando em grupos de 100 e de 1.000. O rei deu a seguinte ordem a Joabe, Abisai e Itai: por minha causa, tratem o jovem Absalão com bondade. Todas as tropas ouviram o rei dar essa ordem a seus comandantes. Então saíram para o campo e a batalha começou no bosque de Efraim. Os soldados israelitas foram derrotados pelos homens de Davi. Houve grande matança naquele dia e 20.000 homens perderam a vida. A batalha se espalhou por toda a região e morreram mais homens no bosque do que os que foram mortos pela espada. Durante a batalha, Absalão deparou com alguns homens de Davi. Tentou fugir montado numa mula, mas, ao passar debaixo dos galhos espessos de uma grande árvore, ficou enroscado neles pela cabeça. A mula continuou a correr e o deixou ali, pendurado na árvore. Um dos soldados de Davi presenciou a cena e disse a Joabe: vi Absalão pendurado numa árvore. Você o viu? Perguntou Joabe. E por que não matou ali mesmo? Eu o teria recompensado com 10 peças de prata e um cinturão de guerreiro. Mas o soldado respondeu a Joabe: eu não mataria o filho do rei nem por 1.000 peças de prata. Todos nós ouvimos o rei dizer ao Senhor, a Abisai e a Itai: por minha causa, poupem o jovem Absalão. E se eu tivesse traído o rei e matado seu filho, certamente ele ficaria sabendo, e o Senhor seria o primeiro a ficar contra mim. Não vou perder mais tempo discutindo com você, disse Joabe. Então pegou 3 dardos e atravessou com eles o peito de Absalão quando ele ainda estava vivo, pendurado na árvore. Em seguida, 10 jovens escudeiros de Joabe cercaram Absalão e o mataram. Então Joabe tocou a trombeta e seus homens pararam de perseguir o exército de Israel. Atiraram o corpo de Absalão numa cova profunda no bosque e sobre ela colocaram um monte de pedras. E todos os israelitas fugiram para suas casas. Quando ainda estava vivo, Absalão havia construído para si um monumento no Vale do Rei, pois disse: não tenho filho para dar continuidade a meu nome. Chamou-o de Monumento de Absalão, como é conhecido até hoje. Então Aimaas, filho de Zadoque, disse: deixe-me ir correndo dar ao rei a boa notícia de que o Senhor o livrou de seus inimigos. Não, disse Joabe. Não será uma boa notícia para o rei saber que o filho dele morreu. Você pode servir de mensageiro em outra ocasião, mas não hoje. Então Joabe disse a um etíope: vá e conte ao rei o que você viu. O homem se curvou diante de Joabe e partiu correndo. Contudo, Aimaas, filho de Zadoque, insistiu com Joabe: não importa o que aconteça, deixe-me ir também. Por que você quer ir, meu filho? Disse Joabe. Não haverá recompensa alguma pela notícia. Eu sei, mas deixe-me ir mesmo assim.
implorou. Por fim, Joabe disse: está bem, pode ir. Então Aimaas pegou o caminho mais fácil, pela planície, e correu até Maanaim, à frente do etíope. Enquanto Davi estava entre os portões interno e externo da cidade, o guarda subiu até o terraço sobre a porta, junto ao muro. Ao olhar dali, viu um homem correndo na direção deles. Gritou para avisar Davi, e o rei respondeu: se está sozinho, traz boas notícias. Quando o mensageiro se aproximou, o guarda viu outro homem correndo na direção deles e avisou: outro homem se aproxima. E disse o rei: também traz boas notícias. O primeiro homem corre como Aimaas, filho de Zadoque. Disse o guarda: ele é um homem bom e traz boas notícias. Respondeu o rei. Então Aimaas gritou para o rei: tudo está bem. Curvou-se diante do rei com o rosto no chão e disse: louvado seja o Senhor seu Deus, que entregou os rebeldes que ousaram se levantar contra o meu senhor, o rei. E quanto a Absalão? Perguntou o rei. Ele está bem? Aimaas respondeu: quando Joabe me enviou, havia grande confusão, mas não sei o que aconteceu. Espere aqui, disse o rei. E Aimaas ficou esperando ao lado. Então chegou o etíope e disse: tenho boas notícias para o meu senhor, o rei. Hoje o Senhor o livrou de todos que se rebelaram contra o rei. E quanto ao jovem Absalão? Perguntou o rei. Ele está bem? O etíope respondeu: que todos os inimigos do meu senhor, o rei, e todos os que se levantam para lhe fazer mal tenham o mesmo destino daquele jovem. O rei ficou muito abalado. Foi para o quarto que ficava sobre o portão da cidade e começou a chorar. Andando de um lado para o outro, clamava: ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão. Quem me dera eu tivesse morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho, meu filho. Segundo Samuel, capítulo 19. Logo chegou a Joabe a notícia de que o rei chorava e lamentava a morte de Absalão. Quando o povo soube da grande tristeza do rei pela morte de seu filho, a alegria da vitória daquele dia se transformou em profundo pesar. Os soldados entraram na cidade sem chamar a atenção, como se estivessem envergonhados e houvessem fugido da batalha. O rei cobriu o rosto com as mãos e continuou a chorar. Ah, meu filho Absalão! Ah, Absalão, meu filho, meu filho! Então Joabe foi até o quarto do rei e disse: hoje salvamos sua vida e a vida de seus filhos e filhas e de suas esposas e concubinas. E, no entanto, o Senhor age desse modo e nos faz sentir envergonhados. Parece amar os que o odeiam e odiar os que o amam. Hoje deixou claro que todos os seus comandantes e soldados não significam nada para o Senhor. Pelo visto, se Absalão tivesse sobrevivido e todos nós tivéssemos morrido, o Senhor estaria satisfeito. Agora, saia e vá parabenizar seus soldados, pois juro pelo Senhor que, se o rei não for, nem um só deles permanecerá aqui esta noite. Isso seria pior que todo o mal que já lhe aconteceu na vida. Assim, o rei saiu e se sentou à entrada da cidade, e quando se espalhou a notícia de que o rei estava ali, todos foram vê-lo. Enquanto isso, os israelitas haviam fugido para suas casas, e em todas as tribos de Israel houve muita discussão. O povo dizia: o rei nos livrou de nossos inimigos e nos libertou dos filisteus, mas teve de fugir por causa de Absalão.
Agora Absalão, a quem ungimos para reinar sobre nós, está morto. Não devemos demorar para trazer o rei Davi de volta. Então Davi enviou uma mensagem aos sacerdotes Zadoque e Abiatar. Perguntem às autoridades de Judá: por que vocês demoram tanto para receber o rei de volta? Até eu já sei que todo Israel deseja a minha volta. Vocês são meus parentes, minha própria tribo, meu povo e minha raça. Então por que são os últimos a receber o rei de volta? E Davi pediu que dissessem a Amasa: você é meu parente, meu povo e minha raça. Que Deus me castigue severamente se de hoje em diante você não se tornar comandante de meu exército em lugar de Joabe. A mensagem de Davi convenceu todas as autoridades de Judá e eles deram uma resposta unânime. Mandaram dizer ao rei: volte para nós e traga todos que estão com o Senhor. Então o rei começou a viagem de volta para Jerusalém. Quando chegou ao Rio Jordão, o povo de Judá foi a Gilgal para encontrar-se com ele e acompanhá-lo até o outro lado do rio. Simei, filho de Gera de Baurim, na terra de Benjamim, atravessou com os homens de Judá para dar as boas-vindas ao rei Davi. Estavam com ele 1000 homens da tribo de Benjamim, incluindo Ziba, servo da casa de Saul, e os 15 filhos e 20 servos de Ziba. Desceram apressadamente ao Jordão para receber o rei. Atravessaram o rio para ajudar a família do rei a chegar à outra margem e para fazer o que ele lhe solicitasse. Quando o rei estava prestes a atravessar o rio, Simei, filho de Gera, curvou-se diante dele e suplicou: ó meu senhor, ó rei, por favor, perdoe-me. Esqueça as coisas terríveis que seu servo disse quando o Senhor saiu de Jerusalém. Sei quanto pequei. Por isso, vim aqui hoje, a primeira pessoa em todo Israel a receber o meu senhor, o rei. Então Abisai, filho de Zeruia, disse: Simei deve ser morto, pois amaldiçoou o rei ungido do Senhor. Quem pediu a opinião de vocês, filhos de Zeruia? Disse Davi: porque agem como se fossem meus inimigos. Hoje não é um dia de execuções, pois hoje voltei a ser rei em Israel. Então, virando-se para Simei, Davi prometeu: sua vida será poupada. Mefibosete, neto de Saul, veio para encontrar-se com o rei. Desde que Davi havia saído de Jerusalém até o dia em que voltou em segurança, Mefibosete não tinha lavado os pés, nem feito a barba, nem lavado as roupas. Quando ele chegou a Jerusalém, o rei lhe perguntou: por que você não veio comigo, Mefibosete? Ele respondeu: ó meu senhor, o rei, meu servo Ziba me enganou. Pedi que ele selasse meu jumento para que eu pudesse acompanhar o rei, pois, como o senhor sabe, sou aleijado. Ele, no entanto, falou mal de mim e disse que eu havia me recusado a vir. Mas sei que meu senhor, o rei, é como um anjo de Deus. Portanto, faça o que lhe parecer melhor. Meus parentes e eu só poderíamos esperar que o Senhor mandasse nos matar. Contudo, o Senhor me honrou ao permitir que eu comesse à sua mesa. Que mais eu poderia pedir? Não precisa continuar se explicando. Respondeu Davi: resolvi que você e Ziba dividirão sua terra igualmente entre si. Dê tudo a ele. Disse Mefibosete: para mim, basta saber que meu senhor, o rei, voltou para casa em segurança. Barzilai de Gileade havia descido de Rogelim para acompanhar o rei na travessia do Jordão. Era bastante idoso, tinha 80 anos e era muito rico.
Foi ele quem providenciou alimento para o rei durante sua estada em Maanaim. O rei disse a Barzilai: venha comigo para Jerusalém, e eu cuidarei de você. Barzilai, porém, respondeu: sou idoso demais para ir com o rei a Jerusalém. Tenho 80 anos e não consigo mais apreciar coisa alguma. A comida e a bebida já não têm sabor e já não consigo ouvir a voz dos cantores. Seria apenas um peso para meu senhor, o rei. Atravessar o Jordão com o rei é honra suficiente para mim. Depois, permita que eu volte para morrer em minha cidade, onde meu pai e minha mãe foram sepultados. Mas aqui está seu servo, Quimã. Permita que ele vá com meu senhor, o rei, e receba o que o senhor quiser lhe dar. Está bem, concordou o rei. Quimã virá comigo, e eu ajudarei da maneira como você achar melhor, e farei por você qualquer coisa que me pedir. Assim, todo o povo atravessou o Jordão com o rei. Depois que Davi abençoou Barzilai e o beijou, Barzilai voltou para casa. O rei atravessou para Gilgal, levando Quimã consigo. Todo o povo de Judá e metade do povo de Israel o acompanharam. Contudo, os homens de Israel vieram queixar-se ao rei. Os homens de Judá se apropriaram do rei e não nos deram a honra de ajudar a levar o Senhor, sua família e todos os seus acompanhantes até o outro lado do Jordão. Os homens de Judá argumentaram: o rei é nosso parente próximo. Por que vocês estão irados? Não comemos à custa do rei, nem recebemos favor especial algum. Mas há 10 tribos em Israel, responderam os outros. Portanto, temos 10 vezes mais direito ao rei do que vocês. Que direito vocês têm de nos tratar com desprezo? Não fomos nós os primeiros a propor trazer nosso rei de volta? A discussão continuou e os homens de Judá falaram com ainda mais rispidez que os de Israel. 2 Samuel, capítulo 20. Estava ali, por acaso, um homem perverso chamado Seba, filho de Bicre, da tribo de Benjamim. Seba tocou a trombeta e começou a gritar: abaixo a dinastia de Davi! O filho de Jessé nada tem a nos oferecer. Vamos, homens de Israel, todos de volta para casa. Então todo o povo de Israel que estava ali abandonou Davi e seguiu Seba, filho de Bicre. O povo de Judá, porém, permaneceu com o rei e o acompanhou do rio Jordão até Jerusalém. Quando Davi chegou a seu palácio em Jerusalém, mandou confinar as 10 concubinas que haviam ficado ali. O rei lhes providenciou sustento, mas não teve mais relações com elas. Permaneceram como viúvas até o fim da vida. O rei disse a Amasa: reúna o exército de Judá e apresente-se aqui em 3 dias. Amasa saiu para convocar os soldados de Judá, mas levou mais tempo que o prazo definido pelo rei. Então Davi disse a Abisai: Seba, filho de Bicre, vai nos prejudicar mais que Absalão. Leve minhas tropas e persiga-o antes que ele entre numa cidade fortificada onde não possamos alcançá-lo. Os soldados de Joabe, junto com a guarda pessoal do rei e os guerreiros valentes, saíram de Jerusalém para perseguir Seba. Quando chegaram à grande rocha em Gibeon, Amasa foi ao encontro deles. Joabe vestia seu traje militar e levava um punhal preso ao cinto. Quando deu um passo à frente para saudar Amasa, tirou o punhal da bainha. Como vai, meu primo? Disse Joabe e o pegou pela barba com a mão direita, como se fosse beijá-lo. Amasa não percebeu o punhal na mão esquerda dele e Joabe o feriu no estômago, de modo que suas entranhas se derramaram no chão.
Joabe não precisou feri-lo outra vez, pois Amasa morreu rapidamente. Joabe e seu irmão Abisai deixaram o corpo ali e continuaram a perseguir Seba. Um dos soldados de Joabe gritou: se estiverem do lado de Joabe e Davi, venham e sigam Joabe. Amasa, porém, estava estendido numa poça de sangue no meio do caminho. E os soldados de Joabe viram que todos paravam para olhar. Então um dos soldados o arrastou para fora do caminho, até um campo, e o cobriu com um manto. Com o corpo de Amasa fora do caminho, todos seguiram Joabe em perseguição a Seba, filho de Bicri. Enquanto isso, Seba passou por todas as tribos de Israel e, por fim, chegou à cidade de Abel-Bet-Maaca. Todos os membros de seu clã, os bicritas, se reuniram para lutar e o seguiram até a cidade. Quando os soldados de Joabe chegaram, cercaram Abel-Bet-Maaca, construíram uma rampa junto às fortificações da cidade e começaram a derrubar o muro. Então uma mulher sábia da cidade gritou: ouçam, digam a Joabe que se aproxime, pois desejo falar com ele. Quando ele se aproximou, a mulher perguntou: o senhor é Joabe? Sim, sou eu, respondeu ele. Então ela disse: ouça sua serva com atenção. Estou ouvindo, disse ele. A mulher continuou: antigamente era costume dizer: se precisar resolver um desentendimento, peça conselho na cidade de Abel. Somos pacíficos e fiéis em Israel, mas o Senhor está prestes a destruir uma cidade importante de nossa terra. Por que deseja destruir aquilo que pertence ao Senhor? De maneira nenhuma, respondeu Joabe. Não quero arruinar nem destruir sua cidade. Não é essa a minha intenção. Quero apenas capturar um homem chamado Seba, filho de Bicri, da região montanhosa de Efraim, que se rebelou contra o rei Davi. Se vocês o entregarem para mim, deixarei a cidade em paz. Está bem, respondeu a mulher. Jogaremos a cabeça dele para você por cima do muro. Então a mulher levou seu bom conselho até o povo. Eles cortaram a cabeça de Seba e a jogaram para Joabe. Ele tocou a trombeta e seus soldados se retiraram da cidade. Todos voltaram para suas casas e Joabe voltou para o rei em Jerusalém. Joabe era o comandante de todo o exército de Israel. Benaia, filho de Joiada, era o comandante da guarda pessoal do rei. Adonirão era encarregado daqueles que realizavam trabalhos forçados. Josafá, filho de Ailude, era o historiador do reino. Seva era o secretário da corte. Zadok e Abiatar eram os sacerdotes. E Ira, descendente de Jair, servia Davi como sacerdote. Salmo 40. Ao regente do coral, Salmo de Davi. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se voltou para mim e ouviu meu clamor. Tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama. Pôs meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. Deu-me um novo cântico para entoar, um hino de louvor a nosso Deus. Muitos verão o que ele fez, temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o que confia no Senhor, que não depende dos arrogantes nem dos que se desviam para a mentira. Senhor, meu Deus, tu nos fizeste muitas maravilhas e teus planos para nós são tantos que não se pode contá-los. Não há ninguém igual a ti. Se eu tentasse relatar todos os teus feitos, jamais chegaria ao fim. Não tens prazer em ofertas, nem em sacrifícios. Agora que me fizeste ouvir, compreendo. Tu não exiges holocaustos,
nem ofertas pelo pecado. Então eu disse: aqui estou, conforme está escrito a meu respeito no livro. Tenho prazer em fazer tua vontade, meu Deus, pois a tua lei está em meu coração. Anunciei a tua justiça a toda a comunidade. Não tive medo de falar, como bem sabes, ó Senhor. Não escondi em meu coração a tua justiça. Falei de tua fidelidade e de tua salvação. Proclamei a toda a comunidade o teu amor e a tua verdade. Senhor, não retenhas de mim a tua compaixão, que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam, pois as dificuldades me cercam, são tantas que não se pode contá-las. Meus pecados se acumularam de tal modo que não consigo enxergar saída. São mais numerosos que os cabelos de minha cabeça. Por isso, perdi todo o ânimo. Por favor, Senhor, livra-me. Vem depressa, Senhor, e ajuda-me. Sejam envergonhados e humilhados os que procuram me matar. Voltem atrás em desonra os que se alegram com a minha desgraça. Recuem horrorizados com a própria vergonha, pois disseram: ah, agora o pegamos. Alegrem-se e exultem, porém, todos que te buscam, todos que amam tua salvação, digam sempre: grande é o Senhor. Quanto a mim, pobre e aflito, que o Senhor me mantenha em seus pensamentos. Tu és meu auxílio e minha salvação. Ó meu Deus, não te demores. Deus abençoe. Olá, meu nome é Davi Jané. Nós já vimos nas leituras passadas que no capítulo 11 e 12, Davi cometeu um adultério e também um assassinato. E esse acontecimento, ou esses fatos, na vida de Davi se tornaram um divisor de águas. Porque após isso, dos capítulos 13 em diante de 2 Samuel, nós vemos os problemas e as consequências que Davi teve que enfrentar por causa desse pecado. Agora, no capítulo 18, nós encontramos o exército de Davi lutando contra o exército de Absalão. E os homens de Davi não permitiram que ele fosse à guerra, à batalha, porque eles disseram no verso 3: tu vales por 10.000 de nós. Nós ficamos impressionados de ver a admiração que os soldados de Davi e aqueles que foram fiéis a ele prestaram a ele. A valorização que eles tinham de Davi e como eles colocaram Davi no mais alto patamar, apreciando, valorizando o seu rei. Isso nos faz pensar que houve um descendente de Davi muito mais ilustre do que ele, o próprio Senhor Jesus Cristo. E essas palavras que os soldados de Davi e o povo que com ele estava disseram, fazem-nos pensar quanto nós devemos valorizar o nosso Salvador e a salvação adquirida para nós através dele. Depois, no capítulo 18 ainda, verso 31, quando Ahimaás foi dar as notícias a Davi de que o exército dele tinha vencido o exército de Absalão, ele disse: hoje o Senhor te vingou do poder de todos os que se levantaram contra ti. E nós ficamos impressionados ao ler essas palavras, porque os homens reconheceram que Davi, ele próprio não procurou a sua vingança, mas ele colocou nas mãos do Senhor, e o Senhor o vingou, inclusive do seu filho traidor, e que causou aquela revolta, expulsando-o temporariamente do palácio de Jerusalém, fazendo-o abandonar o seu trono.
A vingança veio do Senhor. Estas palavras nos fazem pensar em Romanos capítulo 12, verso 19, onde nós lemos: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Depois, quando nós chegamos no capítulo 19, nós notamos os homens de Israel, por causa da revolta de Absalão, abandonando o rei. E depois no capítulo 20, mais uma vez, os homens de Israel se separaram de Davi, seguindo um homem que também promoveu uma sedição, uma revolta, chamado Seba. E nós vemos a infidelidade e a falta de constância dos homens de Israel, ora aceitando o reinado de Davi, ora se rebelando contra ele. Mas, em contrapartida, diz o capítulo 20, verso 2, os homens de Judá se apegaram ao seu rei, conduzindo desde o Jordão até Jerusalém. E se nós notamos a infidelidade, a falta de constância dos homens de Israel, destaca-se também no texto a fidelidade, a valorização, a apreciação e a constância que os homens de Judá tiveram para com Davi, seguindo mesmo nas circunstâncias desfavoráveis e mesmo quando houve problemas. Eu gostaria que nós pensássemos de que lado nós estamos. Do lado dos homens de Israel, infiéis, inconstantes, ou do lado dos homens de Judá, fiéis e constantes, não ao rei Davi, mas ao descendente mais ilustre do rei Davi, que foi e é o Senhor Jesus Cristo. Agora, analisando o Salmo 40, nós encontramos Davi em 3 ambientes espirituais ou em 3 circunstâncias espirituais. Do verso 1 até o verso 5, nós o encontramos no poço, mas indo do poço à rocha. Ele estava passando por uma situação difícil, mas ele clama ao Senhor, o Senhor o socorre e o coloca sobre uma rocha, firmando os seus passos. E essa rocha, obviamente, é o próprio Senhor em quem ele confiava. Depois do verso 5, ou verso 6 até o 10, nós o encontramos no santuário, louvando, adorando ao Senhor, reconhecendo que só o Senhor podia e pode livrá-lo das circunstâncias difíceis, das experiências mais difíceis de serem enfrentadas. E há uma expressão interessante, ele diz: abriste os meus ouvidos, e isso nos reporta ao livro de Êxodo, capítulo 21, quando ali o servo, amando ao seu Senhor, ele não quer sair sob a servidão do Senhor a quem ele ama, mas ele se coloca permanentemente debaixo do seu Senhor, colocando uma sovela na orelha, marca da sua servidão. E finalmente, no verso 11 até o verso 17, nós o encontramos no trono, retomando o seu serviço, o serviço para o qual Deus o havia designado e queria que ele fizesse, que era o governo da nação de Israel. E em tudo isso, nós vemos a experiência de Davi, uma experiência semelhante à de Agostinho, que disse: fizeste-nos para ti, ó Senhor, e nosso coração não encontrará descanso, enquanto não descansar em ti. Essa foi a experiência de Davi, essa foi a experiência de Agostinho, e Deus permita que seja a experiência de cada um de nós, voltando os nossos olhos para o Senhor e esperando no Senhor o livramento e a capacidade de suportarmos e atravessarmos as aflições. Que Deus abençoe a cada um. Amém.